Você já teve a sensação de que seu dinheiro simplesmente evapora? Tipo, se no começo do mês você compra um monte de coisa, e no fim do mês, com o mesmo valor, você mal leva metade? Calma. Não é mágica. É inflação. E hoje, nessa aula que eu prometo que vai ser legal, você vai entender de uma vez por todas o que é inflação, o que é esse tal de IPCA e por que isso importa, e muito, na sua vida financeira. Essa aula é para você que quer parar de ser enganado por palavras difíceis da economia e começar a usar isso a seu favor nos investimentos e nas decisões do dia a dia. Lembrando que nada do que for dito é recomendação de compra, estou apenas ensinando sobre o mundo financeiro. Bloco 1. O que é inflação? Inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Mas atenção, não basta um único produto subir de preço para ser considerado inflação, o aumento precisa atingir vários setores ao mesmo tempo, de forma persistente, não pontual. Pense assim. Se ontem o litro da gasolina custava R$ 5,00 e hoje custa R$ 5,10, isso sozinho não é inflação. Mas se a gasolina, o arroz, o feijão, o aluguel, a conta de luz e o corte de cabelo sobem juntos e de forma recorrente, isso é inflação. Como a inflação funciona? A inflação mede a perda do poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. Exemplo prático: se hoje você compra um pacote de arroz, uma garrafa de óleo, um sabonete com R$ 30. E no ano que vem, com os mesmos R$ 30, você consegue comprar menos desses mesmos produtos, é porque houve inflação. Tipos de inflação. 1. Inflação de demanda. Acontece quando as pessoas querem comprar mais do que a economia consegue produzir. Exemplo: todo mundo recebe o auxílio emergencial e sai comprando TV. As lojas não têm estoque suficiente e aumentam o preço. 2. Inflação de custos. Ocorre quando os custos de produção aumentam e as empresas repassam isso para o consumidor. Exemplo: o preço do combustível sobe, frete encarece, preço do arroz no mercado aumenta. 3. Inflação inercial. Baseada na expectativa de que os preços vão subir, então empresas já reajustam automaticamente. Exemplo: de aluguel, e mesmo sem mudança no custo real do imóvel, o dono sobe 10% porque é assim todo ano. 4. Inflação estrutural, em países em desenvolvimento. Relacionada a ineficiências econômicas, como infraestrutura ruim, baixa produtividade, impostos altos, monopólios. Exemplo: de alimentos caros porque falta estrada boa para escoar a produção rural. Como a inflação é medida? No Brasil, o principal indicador é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE. O IPCA calcula a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Se o IPCA acumulado em 12 meses é 4,5%, quer dizer que, em média, os preços subiram 4,5% nesse período. Quais os problemas da inflação alta? 1. Redução do poder de compra. Seu salário compra menos do que antes. 2. Incerteza econômica. Empresas evitam investir, o que prejudica a geração de empregos. 3. Fuga de investidores estrangeiros. Porque a moeda perde valor e há mais risco no país. 4. Aperto monetário. O Banco Central sobe os juros, Selic, para conter a inflação, o que torna o crédito mais caro para empresas e pessoas. E a inflação baixa demais ou negativa? Parece bom, mas não é sempre. Isso pode indicar que as pessoas estão consumindo menos, o que reduz a atividade econômica, isso é deflação, e pode levar à recessão. Exemplo clássico: Japão por décadas com inflação negativa e crescimento travado. Bloco 2. O que é o IPCA? O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o principal indicador da inflação oficial do Brasil,
calculado mensalmente pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que o IPCA mede? O IPCA mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras, com renda entre 1 e 40 salários mínimos, em áreas urbanas. Ou seja, ele mostra o quanto os preços estão subindo, inflação ou caindo, deflação, ao longo do tempo. Exemplos de itens que entram no IPCA: alimentação, arroz, feijão, carne, leite, etc. Transporte, passagens, combustíveis. Saúde, remédios, plano de saúde. Educação, mensalidades escolares. Vestuário, roupas, calçados. Habitação, aluguel, energia elétrica, água. Como o IPCA é calculado? 1. O IBGE pesquisa os preços desses itens mensalmente em diferentes cidades do Brasil. 2. A variação desses preços forma o índice mensal. 3. É possível acompanhar o IPCA mensal, acumulado no ano e acumulado em 12 meses. Por que o IPCA é importante? Banco Central usa o IPCA como referência para definir a taxa Selic, juros básicos da economia. Impacta salários, aposentadorias, contratos de aluguel, tarifas públicas, etc. Ajuda investidores a avaliar o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. Exemplo prático: se o IPCA acumulado de um ano for de 5%, isso significa que, em média, os preços aumentaram 5% naquele período. Ou seja, R$ 100 no início do ano compram o equivalente a R$ 95 no fim do ano, se você não teve correção pela inflação. IPCA versus inflação. Inflação é o fenômeno da alta generalizada dos preços. IPCA é a medida oficial dessa inflação no Brasil. Bloco 3. Como a inflação impacta sua vida? 1. Perda do poder de compra. Você trabalha o mês inteiro, mas compra cada vez menos. A inflação faz com que os preços subam, e isso significa que o mesmo salário compra menos coisas. Mesmo que seu salário não diminua, você sente que ele não rende mais. Exemplo prático: em 2023, você comprava 5 itens no mercado com R$ 100. Em 2025, com os mesmos R$ 100, você só leva 3. Resultado: você empobreceu sem perceber. 2. Desvalorização do dinheiro guardado. Dinheiro parado é dinheiro que derrete. Se você guarda dinheiro em casa ou na poupança, e ele não rende acima da inflação, você está perdendo valor real. O que você compra hoje com R$ 1.000, talvez daqui a um ano custe R$ 1.100. Exemplo prático: você guardou R$ 10.000 em 2024. A inflação do ano foi de 8%. Em 2025, esse dinheiro vale só R$ 9.200 em poder de compra. Você perdeu R$ 800 sem mexer no dinheiro. 3. Aumento no custo de vida. Inflação pesa nas contas da casa toda. Tudo sobe, e aluguel, geralmente atrelado ao IGPM. Conta de luz, energia é reajustada com base em índices inflacionários. Alimentação, transporte, escola, plano de saúde. Consequência: você precisa cortar gastos, adiar planos ou fazer malabarismo financeiro. 4. Impacto nos investimentos. Rendimento nominal não é tudo, o que importa é o rendimento real. Se você investe e seu rendimento não supera a inflação, você perde dinheiro na prática. Investimentos ruins em tempos de inflação alta são uma armadilha. Exemplo prático: seu CDB rendeu 7% no ano. A inflação foi 9%. Você teve prejuízo real de 2%, mesmo vendo lucro no extrato. 5. Aumento de juros, Selic. Inflação alta: governo reage, juros sobem, crédito fica mais caro. Para conter a inflação, o Banco Central geralmente sobe a taxa Selic. Isso encarece empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, parcelamentos.
Consequência prática: comprar a prazo fica mais difícil, e a parcela do carro ou da casa pode subir. 6. Planejamento de longo prazo fica difícil. Inflação alta gera instabilidade. Como planejar o futuro assim? Quando a inflação está alta e imprevisível, empresas não sabem quanto cobrar. Você não sabe quanto vai pagar. É difícil calcular quanto precisa guardar para estudar, casar ou comprar um imóvel. Impacto direto: e menos investimento na economia, mais desemprego e mais insegurança. 7. Aumenta a desigualdade social. Quem tem menos dinheiro sofre mais com a inflação. As classes mais pobres são as mais prejudicadas. Por quê? Gastam quase tudo com itens básicos: comida, gás, transporte. Não tem como se proteger com investimentos sofisticados. Sofrem com o aumento de preço imediatamente. Enquanto os ricos ajustam seus portfólios, os pobres sentem fome mais rápido. 8. Muda seu comportamento financeiro. Inflação muda como você gasta, poupa e investe. Com inflação alta, as pessoas correm para comprar antes que o preço suba mais. Têm medo de guardar dinheiro. Tomam decisões emocionais. Evitam compras grandes ou investimentos de risco. Isso causa um efeito em cadeia na economia, alimentando ainda mais a inflação inercial. Bloco 4. Como se proteger da inflação. 1. Entenda que o inimigo é o tempo. A inflação corrói o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Se você tem dinheiro parado na conta corrente ou até na poupança, você está perdendo poder de compra sem perceber. Resumo cruel, mas real: se seu dinheiro não rende mais que a inflação, você está ficando mais pobre. 2. Invista em ativos atrelados à inflação. Tesouro IPCA+. É um título público protegido da inflação, emitido pelo governo federal. Ele paga IPCA mais uma taxa fixa, exemplo, IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, você sempre ganha acima da inflação, garantindo rendimento real. Ótimo para aposentadoria. Objetivos de longo prazo: proteger grandes quantias. Fundos imobiliários, FIs. Alguns FIs, especialmente os de renda, tijolo, têm contratos de aluguel atrelados ao IPCA ou IGPM. Isso significa que, conforme os preços sobem, os aluguéis pagos também sobem. Benefício: rendimento mensal. Correção automática com a inflação. Ações e ETFs de empresas resilientes. Empresas com poder de repassar preços, como supermercados, energia, saneamento e bancos, tendem a se proteger da inflação. Exemplo: empresas como WEG, Itaú, Engie, etc. ETFs como BOVA11 ou IVVB11, esse último protege em dólar. 3. Tenha parte do seu patrimônio em moeda forte, dólar ou ouro. Em momentos de inflação alta, ou crise econômica, o real perde valor frente ao dólar. Ter parte do seu patrimônio em dólar ou ouro protege você de desvalorização cambial. Como fazer? Comprar ETFs como IVVB11, ações americanas. Comprar ouro via ETFs como Gold11. Ter conta em corretoras internacionais, exemplo, Avenue, Nomad. 4. Fuja de investimentos com rendimento fixo abaixo da inflação. Evite poupança. CDBs que pagam menos de 100% do CDI. Fundos ruins com taxas altas. Se a inflação é de 7% e seu CDB rendeu 5%, você perdeu poder de compra, mesmo vendo a rendimento no extrato. 5. Use a inflação a seu favor, quando possível. Se você tem dívidas antigas com juros fixos, como financiamento imobiliário, com o tempo, o valor real da sua dívida diminui, porque a inflação desvaloriza o dinheiro.
Dica: não quite antecipadamente dívidas com juros baixos e fixos, se a inflação estiver mais alta que os juros. 6. Mude sua mentalidade, pense sempre em rendimento real. Fórmula prática: rendimento real igual rendimento nominal subtraído da inflação. Exemplo: você investe em um fundo que rende 10% ao ano. A inflação é 7%. Seu rendimento real é 3%. Sempre pergunte: e depois da inflação, meu dinheiro rendeu mesmo? 7. Gaste com inteligência, antecipe compras e evite parcelamentos longos. Se você sabe que o preço vai subir, vale a pena antecipar a compra. Evite parcelamentos longos com juros embutidos, que eles somam juros mais inflação, o que destrói seu poder de compra. 8. Eduque-se financeiramente, a verdadeira blindagem. Investir bem exige conhecimento. E, para se proteger da inflação ao longo da vida, você precisa entender como funcionam os investimentos, como a economia afeta o seu dinheiro, como tomar decisões baseadas em dados, não em medo. Faça cursos, leia bons livros, assista canais confiáveis. Agora você sabe que inflação não é só coisa de economista, é coisa que afeta seu café da manhã, sua aposentadoria e sua paz de espírito. O IPCA é o termômetro disso tudo. E entender esses dois é o primeiro passo para construir um futuro financeiro mais seguro. Se você curtiu essa aula, comenta aqui embaixo qual outro tema você gostaria que eu explicasse de forma simples e direta. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula como essa. Até a próxima!